Hoje, né, vamos falar sobre a Lei 14, olha só, Lei 14, cadê nosso livrão aqui, ó? Lei 14, né? Estamos falando sobre o Law of Success, né? E aí falamos sobre... Cara, você tem noção, gente? Hoje é o dia 14 de live, hoje é o dia 14, então olha, você que tá aqui desde o começo, não tem como a sua vida já deve ter, cara, virar de cabeça para baixo, né? Você deve ter parado de fazer coisa, deve ter começado a fazer coisa nova. Primeiro dia, lei do mastermind. Segundo dia, né, objetivo principal definido. Terceiro dia, hábito de poupar, ainda mais nos dias de hoje. Quarto, iniciativa e liderança. Quinto, imaginação. Sexto, entusiasmo. Sétimo, oitavo, né? Autocontrole. Nono, hábito de fazer mais do que você paga para fazer. Décima lei, personalidade atraente. 11ª lei, pensamento preciso. 12ª lei, concentração. 13ª lei, cooperação. E hoje viramos o livro. Olha só, então temos mais 3 leis aqui para conversar. Uma hoje, uma terça e uma quarta, né? E a lei de hoje é fracasso. A lei de hoje é sobre fracasso. Caraca, a lei de hoje é sobre fracasso. Como assim fracasso? Bom, não importa se hoje é o seu primeiro dia na live, se você está aqui desde o começo, tá? Cada dia é um bloco diferente. Olha o Rick Chester na área aí. Olha o Rick Chester na área. Então, eu espero que hoje, tá, você possa de alguma forma ter uma virada de chave. E eu vou começar com a frase do dia. Eu sempre começo nessa estrutura, né? Frase do dia. Enquanto eu digo a frase do dia, vocês clicam aqui no aviãozinho, vai aparecer uma lista de pessoas, ó. Cliquei aqui no aviãozinho. Tem aqui uma lista de pessoas, e aí tem as pessoas que você mais engaja, mais conversa de alguma forma, e você manda essa live para essas 7 pessoas, para elas verem que você está aqui na live e para elas se incentivarem a de alguma forma a crescerem. Às vezes elas começaram com você e não acordaram hoje, né? Às vezes você gostaria que elas viessem, né? E você vai incentivá-las a fazer algo positivo, você não vai incentivá-las a encher a cara e fazer várias coisas estranhas, não, você vai incentivá-las a acordar cedo para estudar, né, para de alguma forma investir um tempo nelas, tá bom? Então vamos lá, frase do dia: procuramos tanto o caminho livre de erros que nos livramos dos acertos. Olha que fortes aqui, ó. Procuramos tanto o caminho livre de erros que nos livramos dos acertos, né? Então eu acredito que às vezes a gente quer eliminar tanto o risco de perder que a gente elimina também o risco de ganhar. Muitas vezes aquelas pessoas que têm a possibilidade, porque para alguns é muito mais difícil, né? E tem a possibilidade de tentar algo diferente, tentar algo maior, mas as pessoas às vezes têm tanto medo de se expor a risco que elas não se expõem a absolutamente nenhum, logo elas eliminam a chance de perder, mas também eliminam a chance de ganhar. É como um time que é composto, né, de, sei lá, 11 pessoas, e essas 11 pessoas elas ficam todas na retaguarda porque tem medo de perder, logo elas não marcam gol também. Então elas não tomam gol, mas também não fazem gol, tá? Então elas não ganham. Então é um pouco dessa lógica, tá? Não existe um caminho livre de erros. Não existe. Óbvio que existe a sabedoria, o aprendizado com os erros, mas não existe o caminho livre de erro. Todo mundo erra, e erra muito, né? Tem gente que erra maior, erra menor, tudo vai depender do tamanho da sua ambição. Tá? Então por isso que essa frase é tão importante, tá? Procuramos tanto caminho livre de erros que nos livramos dos acertos. Então o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver hoje a diferença entre fracasso e derrota. A gente vai ver os aconselhamentos de Napoleão Hill sobre o tema, como a convexidade e a diversificação podem ser a solução para os fracassos, como minimizar os erros nos negócios, como repreender um fracassado, a importância de aceitar alguns fracassos para obter muitos sucessos e mais algumas coisas que com certeza, né, vão aparecendo ao longo da live e vão vindo aqui na minha cabeça, tá? Primeiro, vamos falar um pouco sobre fracasso, né? Cara, imagina que tem você, tem o que você busca, tá? Tem o que você busca. Aqui no meio do caminho tem uma grande jornada. Tem uma grande jornada, tá? Olha o Beto Quintão aqui, ó. Cara, virei à noite com o princípio de uma crise de ansiedade. Precisava ouvir isso. Precisava ouvir isso. Tamo junto, irmão. Estamos aqui para isso.
Cara, então tem você, tem o que você busca. O que tem aqui no meio? Tem uma jornada? Não, tem fracassos, né? Tem fracassos. É sempre fracassos, tá? Então você vai descobrindo várias formas de não fazer alguma coisa, né? Você vai descobrindo vários caminhos que não devem ser seguidos, tá? Eu, há alguns anos atrás, eu fiz um desafio chamado Provérbio. Não, o desafio chamava Rei Salomão. Chama Rei Salomão. Foi um desafio sobre provérbios. Cada dia era um provérbio, né? Cada dia um provérbio. E aí nesse provérbio, né? Eu lembro que estudei os 31 capítulos, né? Escritos pelo Rei Salomão. E as palavras que eu mais ouvi, que eu mais li, né? Ali naquele desafio eram sensatez e insensatez, tá? E repreensão e conselheiros. Sensatez e insensatez, repreensão e conselheiros, tá? Esses eram os 3 temas que eu mais ouvia lá dentro, né? E você vê que esses 3 estão intimamente ligados a fracasso. Esses 3 estão intimamente ligados a fracasso, né? Então, Salomão, né? Rei Salomão foi o homem mais sábio que já pisou nessa terra, né? Segundo a Bíblia. E ele era um homem muito sábio. E ele falava muito sobre sensatez e insensatez. O que é isso, né? Foi a primeira vez que eu conheci esse termo. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu achei tão incrível. Eu achei tão incrível isso, porque quando a gente pega um exemplo pequeno na nossa vida, como fazer a dieta, né? A gente muitas vezes acha, né, que o que vai mudar a nossa vida é a gente ir no nutricionista, né? A gente contratar um personal trainer, né? A gente ter um cozinheiro, né? A gente ter algum acompanhamento. E tudo isso, obviamente, são coisas importantes. Para alguns é o que vai mudar a chave, tá? Para mim, isso é que mudou, tá? Pra caramba. Mas a grande reflexão sobre isso é que a gente geralmente é um grande insensato, né, durante esse tipo de decisão. Porque a sensatez é você fazer o que você sabe que deveria ser feito. A gente sabe que deveria ser feito, não é? Se eu te perguntar, logicamente, agora, se você deve comer um brigadeiro à tarde, né? Para quem está de dieta, né, no geral, você vai dizer, é óbvio que não. Mas na hora você vai tomar, você vai comer esse brigadeiro, né? Então você vai ser uma pessoa insensata. Uma pessoa que sabe que não deveria ser feito e ainda assim você faz, tá? Então, quando você junta a insensatez, né? A insensatez com a falta de humildade, né? Você vai errar o tempo todo, você vai fracassar o tempo todo, logo você não vai conseguir chegar onde você gostaria de chegar. Por quê? Porque a insensatez vai te fazer errar, vai te fazer errar o tempo todo, então você vai ter fracassos todos os dias, todas as horas. E a diferença entre quem de alguma forma conquista algo e quem não conquista não é a quantidade de fracasso que a gente tem, mas sim como a gente lida com algum fracasso. Então por isso que Salomão diz que um insensato, né, ele não vai conseguir construir nada. Ele diz muitas vezes que o insensato, né, é pior do que uma pessoa humilde, pobre, né, começando, né, mansa. Por quê? Porque o insensato ele erra o tempo todo. É quase como se ele errasse intencionalmente, porque o insensato ele sabe o que deveria ser feito. Então se o insensato sabe o que deveria ser feito e não faz, ele é pior do que aquela pessoa que erra na ignorância. Então, se você comete um erro na ignorância, tá? Tudo bem. Por que tudo bem? Porque você nem sabia que você poderia cometer esse tipo de erro. Logo, você ao cometê-lo pode aprender. Agora, se você comete um erro sabendo que você não poderia cometer, você é o pior tipo de fracassado, porque você provavelmente não vai aprender algo com esse tipo de erro, tá? Então, quando a gente fala da nossa empresa, a gente fala da nossa vida, né, a gente precisa entender que existe, né, um conceito legal chamado cemitério dos fracassos, né? Então existe um cemitério dos fracassos, eu citei em alguma live, né, no começo desse desafio, e esse cemitério dos fracassos só aceita erros inéditos, beleza? O cemitério de fracassos só aceita erros inéditos. O cemitério de fracassos não aceita erros que já foram cometidos por você, tá? Então a regra é, você não pode cometer os mesmos erros. Você não pode cometer os mesmos erros, tá? Então vamos lá. Vamos para os conselhos de Napoleão Hill, depois eu contar várias histórias aqui de fracassos, e eu acho que sou o cara provavelmente mais fracassado de todos aqui nessa live, tá?
com certeza sou o cara mais fracassado de toda essa live aqui, tá? O que é bem diferente, tá? De fato, ser um derrotado, tá? De ser uma pessoa que fracassa é diferente de uma pessoa que é fracassada, tá? Eu sou uma pessoa que fracassei mais do que todos vocês, mas com certeza não sou o mais fracassado, né? Então são conceitos diferentes, né? Você vai fracassar várias vezes, mas fracassar não significa ser um fracassado, né? Então, errar não te transforma numa pessoa completamente errada, te transforma numa pessoa que errou. Uma pessoa que erra é diferente de uma pessoa fracassada, tá? Então, conselhos de Napoleão Hill: ignore os instintos humanos, tá? Como assim ignore os instintos humanos, né? Por quê? O que ele está querendo dizer com isso, Napoleão Hill? Bom, o instinto humano é fugir da dor, certo? Você bota a mão no fogo, ai, você tira, não é? Ai, você tira. É isso aqui, tá? Tudo na vida que te leva para frente gera algum tipo de dor. Então, você está aqui, né, acordando cedo, alguma coisa você tem que tirar disso. Não tem como eu ficar uma hora aqui, né, juntando um pouco de tudo que eu já vi na minha vida, juntando tudo que tem nesse livro, juntando, sei lá, mais 1 bilhão de coisas que eu li, pessoas que eu conversei, preparar essa aula aqui para vocês. Não tem como uma coisa não ser importante e relevante para vocês, tá? Mas para estar aqui, tem algum tipo de dor acontecendo dentro de você. É a dor do foco, é ouvir e ficar assim, pô, o óculos do Thiago, que saco, meu, olha como fica o olho dele. É ficar assim, caraca, eu tô com sono, pô, que saco, na segunda-feira. Alguma coisa tem. Ou então, caramba, eu podia estar tomando um cafezinho agora, ou então, sei lá, alguma coisa tem, algum tipo de dor tem, tá? Às vezes não hoje, mas às vezes amanhã vai ser difícil acordar. Às vezes ontem, no domingo, foi difícil acordar. Domingão, ontem a gente estava junto, né? Eu sei que foi muito mais difícil para outras pessoas. Então, o que Napoleão quer dizer aqui é que qualquer coisa que você quiser conquistar, ela vai exigir um preço. Olha aqui o Adib falando, o sucesso não aceita a preguiça. Cara, o sucesso não aceita a preguiça, né? Então, a preguiça é algo, né, que faz parte do nosso instinto humano, para a gente economizar energia, né? O problema né, a preguiça, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a preguiça é eu querer descansar antes de cansar. Olha que interessante. A preguiça ou a procrastinação, né, que são coisas muito parecidas, muitas vezes ela quer dizer a gente querer descansar antes de cansar, né? Então, por quê? O instinto humano, a gente quer ficar relax, a gente não quer se mexer, quer economizar energia, tá bom? Mas os maiores prêmios financeiros exigem algum tipo de dor. Então vai exigir você empreender. Você quer ganhar dinheiro? Você quer crescer? Você quer ganhar mais que os outros? Você quer, cara, sei lá, você quer ter mais conforto que os outros no futuro? Você vai ter que hoje pagar esse preço. Então você vai ter que empreender, você vai ter que arriscar, você vai ter que aprender mais que os outros, você vai ter que fracassar, você vai ter que investir na bolsa e perder dinheiro muitas vezes para aprender, né? Então assim, muitas coisas vão acontecer na sua vida. Só que existe uma parte do Brasil que não concorda com isso. Uma parte do Brasil que fala, ih, tá louco? Não vou fazer mais do que eu sou pago para fazer. Isso é um absurdo, isso daí é um erro, isso daí é exploração, né? Tem gente que vai dizer isso. Eu não concordo, e tá tudo bem, né? No longo prazo a gente vê as pessoas que construíram patrimônio, né? No geral elas fizeram muito mais que os outros, elas se esforçaram mais que os outros, né? No geral, existem as exceções, tá? Então, cara, você vai ter que dar ouvidos para alguma voz na sua cabeça, tá? E falando nisso, já que estamos falando de dar um ouvido para alguma voz na sua cabeça, eu vou fazer um exercício com vocês agora. Vamos brincar, amor, daquilo lá? Olha só, se você estiver sentado, deitado, se você puder ficar em pé, vai ser muito melhor, tá? Mas Thiago, é 5h24 da manhã. Cara, se você puder ficar, vai ser melhor. Tenta ficar em pé, né, alguma coisa assim. Mas se não, tudo bem. Se você achar que não vale a pena, você pode ficar sentado ou deitado aí. A gente vai fazer um exercício. Tá bom? Vamos lá? Olha só, a gente vai fazer um exercício agora, eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou fazer muito rápido esse exercício, tá? Esse exercício, ele chama Simon Diz. Ele chama Simon Diz. Então vocês só vão fazer o que Simon disser para vocês fazerem. Tá bom? Vocês só vão fazer o que Simon disser para vocês fazerem. Beleza? Então vamos lá. Simon diz,
Levanta a mão esquerda. Agora levanta a mão direita. Beleza. Quem levantou a mão direita perdeu. Por quê? Porque Simon disse para levantar a mão direita. Então perdeu. Então se você fez, você já perdeu. Beleza? Agora, Simon disse, pode abaixar as mãos. Tá? Agora, vamos lá. Bate uma palma. Beleza. Se você bateu palma, você perdeu. Se você bateu palma, você perdeu. Beleza? Quem aqui não perdeu ainda, digita eu ainda estou no jogo. Bota aqui nos comentários. Quem não perdeu, só para eu ver quem está no jogo ainda. Quem não perdeu, bota eu ainda estou no jogo. Escreve nos comentários aí para mim. Escreve eu ainda estou no jogo. Escreve para mim aí. Bom, quem escreveu eu ainda estou no jogo, perdeu também. Porque Simon não disse para você escrever isso, tá? Então, esse é um jogo muito legal. Eu gosto muito de fazer ele quando eu estou em algum evento, alguma coisa, porque isso daqui vai... Primeiro que é muito divertido. Segundo, que isso aqui vai mostrando o seguinte, tem uma voz, que é a voz de Simon dizendo para você fazer. E tem outras vozes, aqui ó, a Luana falou, eu ainda estou no jogo, então você perdeu também. E tem outras vozes te dizendo o que fazer o tempo todo. Então você vai ter que ouvir a voz correta o tempo todo. Então você tem vários tipos de voz, você tem que escolher qual voz você quer ouvir ao longo da sua vida. Por exemplo, a voz de Deus. Poxa, então eu quero ouvir essa voz. Então tem várias vozes, né? Para quem tem fé, tem a voz de Deus, tem a voz de, sei lá, Satanás, você tem um monte de coisa, não tem? Você tem que focar em ouvir essa voz. Pô, você quer crescer, quer construir alguma coisa, você tem que ouvir a vozinha que vai te fazer ir para frente, crescer, pagar o preço, trabalhar. E não é uma voz que vai falar, fica em casa, descansa, não liga não, o culpado é outro. Então você tem que ouvir a voz correta na sua vida. Com o passar do tempo, se a gente ficasse brincando aqui nesse jogo do Simon disse, vocês iam perceber que ficaria mais fácil jogar. Vocês ouviriam muito mais fácil a voz de Simon, tá bom? Por quê? Porque, cara, você é obediente, você é treinado, você é disciplinado, então você vai crescendo. Você vai crescendo o tempo todo. Beleza? Acabou o jogo já. Simon diz acabou o jogo. Podem ficar tranquilos. Quem não perdeu até agora ganhou, tá bom? Meus parabéns. Então, ignore os instintos humanos, tá? Por quê? Porque, cara, a gente tá numa briga eterna, cara. Uma briga eterna com... a gente tá numa briga eterna com o nosso instinto, né? Pô, eu ganhei uma grana, eu quero gastar porque eu quero o benefício imediato. Então eu consegui adiar isso daqui, é o que vai de fato me fazer crescer muitas vezes. Se eu só me entregar aos instintos, cara, eu só vou viver hoje. Se eu só viver hoje, eu abro mão de viver uma vida com mais qualidade no futuro, porque existe um conceito de investir. Eu postei ontem no LinkedIn, né, o conceito de investir, tá? E só uma coisa, alguém falou, só os preguiçosos ganhou. O Juninho falou, não, os preguiçosos eles não ganharam porque eles nem entraram no jogo. Essa é a diferença, Juninho. Tá? Então tem gente que nem entrou no jogo, por isso nem teve a oportunidade de ganhar. Se o cara tá assim, ó, e fala, eu não vou jogar, ele nem entrou no jogo. Tá? Beleza? Então, fracasso gerador e você não quer ir para lá. A gente tem medo de fracassar, logo a gente não faz nada. Não tenha medo de fracassar, tá? Mas assim, dói, claro que dói. Napoleão Hill diz, né, que o fracasso ele é um lugar desconfortável, né, mas ele gera um espaço, né, para você plantar uma nova semente, né? Napoleão Hill diz isso o tempo todo, diz que todo fracasso carrega contigo, né, uma semente equivalente do sucesso, né? É o que Napoleão Hill diz. E aí, o que eu entendo disso, né? Eu entendo que todas as vezes que tive alguma virada na minha vida, eu tive alguma virada de alguma porrada que eu tomei. Todas as vezes eu tive alguma virada de alguma porrada muito grande que eu tomei. As porradas me fizeram mudar de alguma forma, tá? Então, antes de contar um pouco sobre o maior case de alguém que fracassou aqui, né? O cara que mais fracassou aqui de todos, que sou eu, tá? Deixa eu continuar os aconselhamentos de Napoleão Hill. Ó, o segundo aconselhamento dele, né, de uma forma escrita de outra forma, seria: a convexidade é a mãe dos fracassos e o pai do sucesso, tá? Então olha que interessante. Tem uma história de um cara que investia na bolsa e ele entrou em coma. Uma pessoa investia na bolsa e entrou em coma, tá? Essa pessoa tinha 10 ações. Tinha 10 ações.
Ações são coisas convexas, são coisas que elas podem crescer muito. Convexidade é algo que pode crescer muito e cair de uma forma limitada, tá? É algo que tem uma perda limitada e um ganho ilimitado, tá? Amor, o pessoal está perguntando se os meliantes vieram hoje. Deixa eu mostrar os meliantes aqui. Claro que sim. Olha como vai a meliância. Eles estão sempre trabalhando. Olha a meliância como vai aqui, ó. Esses daqui são os primeiros a levantar, né, Espinha? Eita, Lele. E você? Olha, levantou ele, como tá. E aí, meliante? E aí? Gente, o que vocês acham dessa obra de arte, aliás? Olha que interessante. Temos um quadro de mercado financeiro, olha que interessante. Vamos lá. Todo fracasso carrega uma semente equivalente do sucesso, né? Então, continuando. Então, um cara, ele entrou em coma, ele tinha 10 ações, tá? E dessas 10 ações, quando ele acordou, né, ele ficou em coma durante 7 anos. Durante 7 anos. 9 ações deram errado. 9 ações deram errado. Então, quando ele acordou, 9 ações tinham dado errado. 7 anos depois. Tá? Então, 9 ações perderam valor. A outra ação era Prio 3. A outra ação era Prio 3. Prio 3, desde 2015, teve rendimento de 4.922%. Ele tinha 10 mil reais em cada ação. Ah, não, amorzinho, me ajuda aí, vai, por favor. Todas valiam menos da metade, mas a PetroRio valia 502 mil reais. Tá? Então, basta uma ação funcionar para que todos os outros prejuízos sejam anulados. Tá? Então, convexidade, prejuízo limitado, ganho ilimitado, tá bom? Esse é o tipo de ação que a gente precisa tomar o tempo todo. Então não importa você ter vários fracassos, você precisa de um grande acerto. Você precisa de um grande acerto, você não precisa de vários grandes acertos. Você precisa de um, tá bom? É só um grande acerto, 10 mil reais terão virado 502 mil reais. Então, imagina no meu caso, né? Cara, eu tenho, se eu não me engano, a última vez que eu vi minha carteira pública, eu tenho 52 ativos diferentes, divididos entre ações no Brasil, ações no exterior, fundos imobiliários e títulos de renda fixa e criptomoedas. Tenho 52 ativos, tá? Então, eu tenho, vamos supor que 45 ativos meus vão mal. Se 5 forem bem, ou melhor, se 3 forem bem, é capaz que eu multiplique meu patrimônio muito. Então a minha carteira nos últimos quase 4 anos que eu invisto publicamente, tá? São quase não, na verdade são 4 anos e 2 meses investindo publicamente, tá? Eu tive poucos grandes acertos, poucos. Esses grandes acertos, junto da diversificação e da convexidade, me trouxeram mais ou menos, deixa eu ver se consigo baixar aqui. Eles me trouxeram mais ou menos 240% de rentabilidade. Poucos acertos me fizeram isso. Então, geralmente, né, tem um conselho muito ruim que as pessoas dão, que elas dizem que você precisa acertar mais que errar. Não, você só precisa fazer com que os seus acertos, seus poucos acertos, eles sejam de fato exponenciais. Tá bom? Então, a diversificação, ela te ajuda a passar por esse tipo de coisa, tá? Então não se preocupem. Agora, a diversificação ela é um exercício de auto-perdão e humildade. Então você precisa diversificar de alguma forma o seu patrimônio e você precisa diversificar de alguma forma as suas tentativas. Tá? Auto-perdão primeiro, né? Porque a gente precisa se dar o direito de errar sem ser muito prejudicado. Você precisa se dar o direito de errar. E humildade para a gente admitir que até as nossas maiores convicções podem estar erradas. Tá bom? O Lucas falou, deixou de vender cash, deixou de ganhar 6 milhões, erro? Claro, se a gente pudesse prever o futuro, né, será que eu teria feito isso? Não sei, provavelmente eu não teria vendido da mesma forma, já expliquei porque que eu não vendi, né, cash no passado, tá? Mas outras ações com certeza, se eu pudesse prever o futuro, imagina, se eu pudesse prever o futuro, eu vendia na alta, comprava na baixa, comprava opções na baixa com meu patrimônio alavancado, entrava vendido no topo, né? E se eu pudesse prever de fato o futuro, eu ficava bilionário em 2 dias, né? Eu fazia uma operação com opções alavancada e de fato eu atingia um grande resultado, né? Então, mas isso daqui não é uma realidade.
Isso não é uma realidade, tá bom? Agora, vamos lá, nos negócios. Como minimizar os erros nos negócios? 3 perguntas, tá? Se você é empresário, você é empreendedor, você é autônomo. Aliás, se você é empresário, empreendedor, autônomo, deixa nos comentários aqui. Fala que você é autônomo, empreendedor e tal. Tem 3 perguntas que você pode se fazer. Eu aprendi com um grande amigo meu que está indo agora para fora, vai ser CEO da Cinépolis, né? Ai, amor, eu sempre esqueço, é Tailândia ou Indonésia? O quê? O Pablito. Acho que não é nenhum. Acho que Ah. Meu Deus, esqueci. Ele vai assumir como CEO da Cinépolis lá. E ele me ensinou uma coisa muito interessante. Ele me ensinou o seguinte, ele falou, Thiago, sempre que a gente tem algum erro na empresa, você faz 3 perguntas. Primeiro, tem processo? Porque ele deu o exemplo. Imagina que ele está lá, né, na Cinépolis, e aí, de repente pega fogo numa sala de cinema. não é Panamá? Panamá? Não? Eu acho que é Panamá. É? Eu acho. Acho que é Panamá. Tá, não, faz sentido. Aí, imagina, pega fogo numa sala de cinema. Aí a pessoa pega e liga pro chefe e fala, chefe, fiz tal coisa. Vamos supor que ela fez algo errado. Ela tem culpa? Bom, depende, né? Vamos lá, 3 perguntas. Há processo? Segunda pergunta, o processo está correto? Terceira pergunta, o processo está sendo bem executado? Qualquer erro na empresa tem a ver com isso. Ou não tem processo, ou o processo não está correto, ou o processo não está sendo bem executado. Então, quando a gente olha para essas 3 coisas, é fácil de a gente se questionar, descobrir onde está o erro e atacar no erro. Tá bom? Espiritualmente, gente, tem um versículo que eu separei sobre fracasso e Salomão fala muito sobre repreensão, né? Lembra? Insensatez, repreensão, conselheiros, tá? E olha isso daqui, ó. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio, tá? Então, olha que interessante, né? Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo. Então, se você rejeita conselhos, só tem uma pessoa sendo prejudicada, você. Porque a pessoa que deu conselho, ela pode ter dado por ego, ela pode ter dado para te ajudar, tá? Mas para ela não vai mudar nada na vida dela, você aceitar ou não os conselhos. Para você, se você rejeitar conselhos, né, você vai prejudicar só você mesmo. Mas se você aceitar o conselho, né, você vai ficar mais sábio, você vai aceitar uma correção na sua vida. Então aquele que aceita a repreensão justa, ele andará na companhia dos sábios. Então a repreensão é a vida nos dizendo que a gente não está no caminho certo. A gente precisa buscar a repreensão. O sábio ama a repreensão, né? O seu líder, ele te repreende por algo errado que você faz. Você precisa amar a repreensão, né? A sua esposa te repreende por algo errado que você fez. Ame a repreensão, né? Seu médico, personal trainer, te repreende por comer algo errado na dieta. Ame a repreensão. É difícil? Sim, mas vale a pena. É a melhor forma de você lidar com o fracasso, tá? Então, vamos falar um pouco de fracasso. Já que a gente está falando sobre fracasso, vamos falar de uma história real, né? Eu sou o cara que mais fracassou disparadamente, assim, das pessoas que eu conheço, tá? De verdade. Muito. Eu fracassei em tudo que vocês podem imaginar, cara. Nossa, por pouco eu não virei um fracassado. Por pouco eu não virei um fracassado, né? Eu imagino na escola, eu era um menino que, eu era bom em matemática, era bom em exatas, eu era um cara inteligente. Aí quando eu era mais novo eu estudava, né? Foi passando o tempo, fui deixando de estudar, já não gostava mais muito da escola, não gostava mais das coisas, comecei a me isolar, ficava em casa, jogava videogame e tal, né? Então eu comecei a sofrer bullying na escola, não me dava bem com as meninas, não me dava bem com os professores da escola, né? Não me dava bem, com nada que aconteceu na minha vida. Já comecei a tirar notas ruins depois, né? Então, aí eu estudava, ia muito bem, porque eu tinha muita facilidade com exatas, né? Eu sou um cara de números, mas eu não sentia nenhum tesão naquilo, tá? Aí eu jogava tênis federado, vários torneios, eu arrebentava, chegava na final, perdia na final, perdia na final, perdia na final, perdia na final e perdia na final de novo. Eu fracassava o tempo todo na final. Eu chorava, tá?
pessoal tá pedindo a música. Calma que tem uma historinha para contar para vocês. Hoje eu boto a música na hora da historinha, tá? Aí eu chorava. Aí, putz, fui pra faculdade. Putz, a mesma coisa. Eu me sentia muito mal lá. Não lidava bem com os amigos, com as pessoas. Aí eu era excluído da turma. Briga com o time de TCC, tá? Aí eu comecei a entrar numa neura que às vezes dava o intervalo da faculdade, eu ia pro banheiro, ficava lá no banheiro sozinho até terminar a faculdade. Aí eu queria trabalhar no mercado financeiro, não consegui, fui negado em todos os bancos que eu fiz entrevista. Aí meus amigos já estavam trabalhando numa grande empresa, Procter & Gamble, Unilever e tal, e eu lá não consegui. Aí virei barman e garçom, né? Comecei a ganhar minha grana, tava lá trabalhando, cara, não consegui trabalhar no mercado financeiro. E aí eu comecei a empreender no mercado financeiro, né? Então meu primeiro ano eu ganhava lá R$230. Poxa, não dá pra falar que eu tava empreendendo. Hoje é bonito falar que eu tava empreendendo. Na época eu não tava empreendendo. Na época, pelo amor de Deus, né? O cara tava ganhando R$230 por mês, né? Não tinha ninguém, né? Não tinha um mentor ou alguém mostrando qual era o caminho, tá? E pô, aí vendi o meu carro, né? Eu tinha ganho o carro dos meus pais. Nossa, que legal. A família me ajudou muito, sim. Mas eu vendi meu carro. Precisei para sobreviver. Aí, comida. Cara, comecei a trabalhar de barman e garçom e continuei trabalhando para poder ganhar minha grana, né? Dívida, cara, fiz dívida. Eu fui me ferrando o tempo todo. Não conseguia captar cliente. Aí o mercado caindo ali, 2008. Cara, crise, né? Aí eu continuei crescendo. Cara, eu perdi em tudo que vocês podem imaginar. Tudo que vocês podem imaginar, tá? Eu fui um dos caras que mais fracassou, tá? E eu te digo que talvez por isso eu tenha sido um dos caras que mais colheu algum prêmio financeiro dentro disso, porque eu fui um dos caras que mais fracassou, tá? Então eu sempre fracassei, mas eu sempre tive algo em comum. Eu fracassei, mas eu sempre continuei. Fracassei, mas continuei. Fracassei e continuei, tá? Então, cara, não tem segredo, não tem problema você fracassar. Só não confunda fracassar com ser um fracassado de verdade, tá? Comecei lá na bolsa, meu primeiro investimento, botei R$5.000, que era tudo que eu tinha, quebrei. Só que quando você quebra, quando você fracassa, você pode olhar porque aconteceu e falar, bom, a culpa é do outro. É o que geralmente o brasileiro faz, né? A culpa é do outro, o mercado é ruim, a política não me ajuda, sei lá, meu chefe não me ajuda, nada me ajuda. Cara, quando eu quebrei, eu decidi olhar para mim e falei, peraí, onde eu errei? Comecei a estudar mercado financeiro. E falei, eu errei aqui? Beleza, não quero mais errar aqui. Aí continuei. Acontece que mais ou menos uns 3, 4 anos depois eu errei na mesma coisa. Foi quando eu quase quebrei de novo. Tá? Tá muito reflexo esse óculos aqui, né? Eu quase quebrei de novo, gente. Eu entrei num IPO alavancado, né? Quase perdi tudo. Quase quebrei de novo. Então é por isso que o cemitério dos erros, ele só aceita erros inéditos, tá? Ele só aceita erros inéditos. Não erre na mesma coisa, tá? Enfim, gente, só quis compartilhar um pouquinho para mostrar para vocês que eu sou humano e, cara, fracasso o tempo todo, tá? E talvez você também seja assim na sua vida. E o problema é que as pessoas, elas sempre vão querer julgar as pessoas que fracassaram. Elas sempre vão querer julgar as pessoas que fracassaram, porque elas não têm coragem de se expor ao erro. Então elas estão assistindo a sua vida de uma plateia, elas estão assistindo a sua vida, você está lá no meio do campo de batalha, você está lá, você é o gladiador e você tem a turma assistindo, comendo pão e assistindo o circo, né? É sempre isso. As pessoas estão lá comendo pão, assistindo o circo e você está lá no campo de batalha, só te julgando, é só isso que elas querem fazer. Você vai errar uma vez, elas vão porque elas não têm coragem de fazer o tempo todo. Então você tem que escolher, né, quem você quer ser, né? Se você quer, cara, ser o cara que vai ficar no campo de batalha assistindo lá da plateia, ou você quer de fato, né, construir alguma coisa. E aí eu vou contar uma história que acho que solidifica muito da mensagem que eu quero passar sobre fracasso para vocês, tá? Vou pôr a musiquinha que eu sei que vocês gostam, vou tirar os comentários e eu vou contar a historinha aqui, tá? Para quem tá chegando hoje, a gente geralmente tem uma historinha no final da live, tá? E essa historinha, aí já criou aqui um mote que temos uma musiquinha para acompanhar essa história, tá bom? Então vamos lá, vou pôr uma musiquinha aqui, deixa eu tirar os comentários e vamos falar sobre essa história interessante. Ó.
Em um reino distante havia um imperador que, não possuindo herdeiros e já com mais idade, convocou as crianças da região e deu a cada um uma semente. Tá bom? Então ele deu uma semente para cada um da região. As crianças deveriam cultivar a semente por um ano e ao final desse tempo levar o resultado do seu trabalho ao rei. O rei então escolheria quem seria o seu sucessor. Entre as crianças do reino havia um chamado Arthur. E Arthur era um grande garoto, né, com um grande dom para cuidar das plantas, que era a tarefa que ele realizava com muita paixão e muita paciência. O seu jardim era belíssimo, belíssimo, ele tinha um jardim belíssimo. E o coração de Arthur, ele se iluminou com essa oportunidade. No dia seguinte, que ele recebeu a semente, ele logo pegou essa semente e colocou ela num vaso com a melhor das terras. Ele regou com água a partir daquele dia. Ele acordava cedo e regava a sua sementinha 3 vezes por dia, que era o ideal para aquele tipo de semente. Porém, por mais que ele se esforçasse, a semente que ele recebeu não brotava. Até o final do ano, nada tinha acontecido com a semente. O menino estava se sentindo tão envergonhado que ele não tinha vontade de apresentar-se ao rei, né, ao imperador. Depois de uma conversa com seu avô, que era um homem honesto e sábio, ou seja, uma pessoa de fora, ele decidiu que ele deveria sim apresentar a semente dele ao imperador. Seu avô disse para ele que o fracasso nem sempre é bonito como o sucesso de uma linda flor, mas era preciso encará-lo com coragem. O Arthur se encheu de coragem, foi até o palácio e quando ele chegou ele encontrou várias crianças com as mais belas plantas. O imperador, ele conversou com cada criança e perguntou o que cada criança aprendeu com a semente. As crianças falaram sobre o talento, a perseverança e o dom para cultivar a semente. E aí finalmente chegou Arthur, se apresentou, mas ele estava muito envergonhado. Então, entre lágrimas, ele contou sobre a sua dedicação e o seu esforço que não germinaram no sucesso que ele buscava, que era a planta crescer. E o imperador consolou ele e disse: não se envergonhe, você fez o que pôde. Estou surpreso por ter recebido aqui lindas plantas de sementes mortas. Todas as sementes foram queimadas antes de serem entregues às crianças. Nenhuma poderia germinar. Algumas crianças, ao perceberem que não tiveram sucesso, não vieram se apresentar. Outras, ao perceber que não tiveram sucesso, trocaram a flor para me enganar. Já você, Arthur, foi o único que teve a coragem de vir aqui com seu fracasso. E justamente por isso será a mais bela de suas vitórias. E nesse momento, Arthur foi então escolhido para suceder o rei. Então o que a gente tira dessa história? Tá? Você pode ignorar o fracasso. Você pode aprender com ele e errar de novo. Ou você pode enfrentá-lo, admitir o fracasso e aprender com ele. E se não fosse o avô, Arthur, ele não iria até lá. Então tenha bons conselheiros. Então, gente, na nossa vida, a gente pode escolher maquiar os fracassos, fugir dos fracassos, esconder isso daqui. Mas eles são belos de certa forma, porque sem eles a gente não teria capacidade de crescer. Eles são importantes de serem encarados e enfrentados de fato. E os meus maiores fracassos na vida, eu passei fazendo 2 coisas. Né? Primeiro eu enfrentei ele, e aí eu fiz 2 coisas. Eu aprendi com ele e eu pedi desculpas pelo meu fracasso. Eu aprendi e eu pedi desculpas pelo meu fracasso. Essas 2 coisas, depois de enfrentá-lo, foi o que me fez passar por ele. Tá? Então eu admiti que eu passei por isso. Isso foi muito importante para mim na minha vida. Tá? Seguinte, esses 16 dias eu estou dando um foco, obviamente, né, um aspecto mental da coisa, né? Um aspecto mais filosófico da coisa. Mas quando chega na prática, né, e eu falo sobre dinheiro, né, a gente sempre tem que tomar uma decisão. Onde eu coloco então meu dinheiro? Tá? Então hoje de noite, gente, de manhã é mais difícil fazer isso, por isso que eu vou fazer de noite. Hoje eu espero vocês todos, tá? 8 horas da noite eu vou ter uma live no YouTube e eu vou falar sobre recessão. Eu vou ter uma live sobre recessão, tá? O Carlos Marques, pedir desculpas a quem, Thiago? Depende, né? Se eu erro com a Camila, eu peço desculpas para ela. Se eu erro com a minha audiência, eu peço desculpas para a minha audiência. Se eu erro com o meu time, eu peço desculpas para o time, né? Então hoje de noite, tá? Eu vou fazer uma live muito mais técnica,
tá? Vou falar sobre recessão, porque de fato é um dos temas que eu mais tenho sido perguntado. Será que a gente está numa recessão? O que eu faço com o meu dinheiro de fato em recessão? Compro mais ação? Não compro mais ação? E se as ações quebrarem? E as criptomoedas quebrarem? Pô, será que faz sentido eu comprar mais fundo imobiliário? Mas e a taxa de juros, né? E o dólar? E os Estados Unidos? Então hoje a gente vai ter uma live extremamente técnica, tá? 8 horas da noite no YouTube. Vai ser ao vivo. Eu espero todos vocês. Minha sugestão, tá? Eu vou fazer essa live no escritório, né? Eu vou fazer essa live 8 horas da noite. Deve ir até mais ou menos umas 9 horas, 9h10, 9h20 no máximo. Termino essa live, tá? Aí eu venho para casa e vou dormir para me preparar para a gente se encontrar amanhã aqui de manhã, tá bom? Então, gente, a live fica salva no Instagram, no YouTube? Não fica salva não, Gabi Nunes, tá bom? Essa live aqui não fica salva, é só para quem acorda, tá? Então 8 horas hoje da noite, vai ser ao vivo. Eu espero todos vocês e esperem algo muito mais técnico hoje, tá? A ideia não é algo filosófico. Eu vou mostrar muitos dados para te preparar para a alocação dos seus recursos, preservação do seu capital, né, seu e da sua família. Vai ser ao vivo. Espero todos vocês hoje, 8 horas da noite no YouTube. Joga lá, Primo Rico, né, vai ter uma live ao vivo, né, acontecendo. E aí a gente conversa na live sobre algo muito mais ligado ao mercado financeiro. E amanhã a gente volta aqui para algo um pouco mais filosófico, tá bom? Gente, vou postar a frase do dia agora, que é: procuramos tanto o caminho livre de erros que nos livramos dos acertos. E eu peço para todos vocês que vocês vão agora na frase do feed, que vocês dêem um soquinho e marquem a pessoa que deveria ter assistido essa live hoje, tá bom? Para quem você dedica essa live de hoje. Um grande abraço e ótima semana para todo mundo.